Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva, pela segunda vez participando aqui no Camada 8. Sempre um prazer e espero aparecer mais vezes. E o tema do nosso programa de hoje é os caches de conteúdo, especialmente os caches da Netflix. E esse episódio ele é parte do quadro Roteamento de Ideias. Esse podcast é mais uma iniciativa do NIC-BR, proporcionado pelo registro de domínios.br. Mas antes de irmos para a nossa conversa, eu gostaria de pedir para o nosso ouvinte se inscrever na sua plataforma de streaming favorita no Camada 8 e nos ajudar compartilhando os episódios. Para quem está ouvindo via Spotify, tem um sininho. Os nossos avisos iniciais são: temos ali a 12ª semana de infraestrutura da internet no Brasil, do dia 24 a 28 de outubro. Que vai acontecer aqui em São Paulo, então não deixa de marcar na sua agenda. Teremos também o X Fórum Regional Edição Sudeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai acontecer no dia 26 de agosto de 2022. E vamos para a nossa conversa de hoje. O convidado é o Caio Misticone, da Netflix, na América Latina e Caribe. Então pode tocar a vinheta e vamos para a conversa. Roteamento de ideias. Então, seja bem-vindo, Caio, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede aí para o entrevistado falar um pouquinho sobre si. Então, quem é o Caio e aonde você trabalha? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz aqui de participar e espero que seja um papo bem bacana aqui. O meu nome é Caio Misticone, eu sou formado em Ciências da Computação pela PUC São Paulo. Eu tenho pós-graduação em MBA pelo LARC, que é o Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da Poli, aqui da Universidade de São Paulo. Eu comecei a minha vida profissional num provedor de acesso à internet. Não sei se vocês lembram de um cachorrinho branco. É o provedor IG, tinha aquele discador com aquele cachorrinho bonitinho lá. O internet grátis, né? Internet grátis, exatamente. Os bons tempos de dial-up, modem fazendo barulho. Tem um certo saudosismo aí por trás de tudo isso. Foram épocas bem interessantes. E eu tenho uma historinha bacana para contar com relação a isso. O IG foi o meu primeiro emprego, né? E eu tive uma ajuda de um pessoal que trabalha aqui no NIC-BR para conseguir meu primeiro emprego. O Demi, que hoje é o diretor-presidente aqui do NIC-BR, ele era o professor da disciplina de arquitetura de computadores lá na PUC São Paulo. E o Milton era o professor, ou ainda é o professor, eu não sei se ele ainda continua na PUC São Paulo, da disciplina de redes de computadores. E eu tinha uma admiração muito grande, e ainda tenho uma admiração muito grande, tanto pelo Demi quanto pelo Milton. São pessoas fantásticas. O Demi, nas disciplinas dele, sempre assim, compartilhava muita informação com a gente. Você via realmente que ele era o tipo da pessoa que tem uma história e sabe daquilo que está falando, né? E aí eu cheguei para ele e falei: Demi, você consegue me ajudar? Primeiro estágio, você tem alguma recomendação? Empresas que você saiba que tenham vagas abertas? E aí ele falou para mim: olha, conversa lá com o Milton está no IG, talvez ele tenha alguma coisa lá para você. Não, muito bom você ter mencionado o Milton Kaoru, que é diretor aqui do NIC, que é meu diretor e diretor do Lucas também. E eu fui lá, conversei com o Milton, e aí eu não lembro agora exatamente se tinha uma vaga ou se o Milton estava precisando especificamente de alguém como eu ou não. O fato é que acabei sendo contratado para trabalhar com o Milton e numa área um pouquinho diferente. Eu entrei numa área de Data Analytics para fazer uma parte de aferição da qualidade da rede dial-up, né? Então eu não mexia diretamente com redes nesse início. E aí depois eu acabei migrando para a parte de redes mesmo, backbone, onde a gente configurava balanceamento de carga para as mail servers. Então tinha uma quantidade muito grande de mail servers lá. Não sei se vocês lembram que o IG provia e-mail grátis, né? E foi assim. Então eu acho que, como eu era bom aluno, depois você pode perguntar para o Milton se eu era ou não, eu acabei começando a minha carreira lá. Puxar o boletim do Caio, né? Bom aluno, então vamos fazer algumas perguntas de rede aqui. Qual que é o tamanho inicial da janela TCP/IP? Bom, se eu não souber responder, a gente pode culpar o Milton. Olha lá, oh meu Deus, por favor, corta. Bom, mas é muito interessante. Dessa sua história aí,
Como que você entrou no Netflix? Então, eu passei por diversas outras empresas antes de chegar na Netflix, tá? Então, a WIG foi minha primeira empresa nacional e todas as outras empresas pelas quais eu passei foram empresas normalmente multinacionais americanas. Então, depois do WIG, eu fui para a AT&T, a Global Network Services aqui no Brasil. Depois, eu fui para a HP, Enterprise Services, e sempre trabalhava com clientes globais. Depois da HP, eu acabei mudando um pouquinho de escopo, eu fui trabalhar no Gartner como analista de pesquisas, fazia aquela parte toda de quadrante mágico, ajudava o pessoal lá a desenvolver aqueles artigos. E depois do Gartner, eu fui para a Citrix. Na Citrix eu ficava também com a parte de networking deles, parte de balanceamento de carga, etc. E finalmente, depois da Citrix, eu acabei na Netflix. Então eu estou na Netflix desde 2015. A minha função lá, ela basicamente, eu sou responsável por os temas de interconexão de rede para todo o Brasil, América Latina e o Caribe. E por interconexão de rede, basicamente eu me refiro às formas da gente se interconectar, né? Que pode ser via peering público, privado ou através do envio dos nossos servidores, que nós chamamos de OCAs ou OCAs, que é o acrônimo aí para Open Connect Appliance, que é o nome que a gente dá para os nossos servidores. Legal, Caio. A gente sabe que a Netflix ela tá no Brasil inteiro, né? Nos celulares, na TV, no computador, e você consegue assistir de qualquer lugar. Mas como que funciona a infraestrutura do Brasil aqui da Netflix? Onde está localizado? Como que vocês gerenciam isso, né? A gente começou, o serviço Netflix começou aqui no Brasil, se não me falha a memória, em 2011. Em 2012, nós abrimos nosso primeiro POP em São Paulo, na Equinix SP2. Em 2014, nós abrimos nosso POP no Rio. Em 2016 ou 2017, nós abrimos o nosso POP em Porto Alegre, depois o nosso POP em Fortaleza, e por último, mais recente, nós entramos para o programa OpenCDN, né? Então, em 2020, nós começamos em Salvador, e em 2021, ano passado, Manaus e Brasília. Então, essa foi um pouquinho aí da história da nossa presença aqui no Brasil. Legal você ter comentado aí dos POPs ali. Então, um provedor pode chegar até vocês lá no POP para fazer um peering, para fazer ali uma conexão, ou vocês têm alguma conexão no PTT, ou existe alguma outra política? Nós temos as duas coisas, as duas possibilidades, né? Então, em todos os pontos de presença que nós estamos, que eu acabei de citar, então hoje, só atualizando, né? Equinix em São Paulo, hoje nós estamos em 2 pontos, na realidade. Equinix SP2 e no NIC João Dias, aqui junto com vocês aqui no NIC BR, né? Rio de Janeiro nós estamos na Equinix RJ1, Fortaleza nós estamos na Globinet e Porto Alegre nós estamos na Concorp, tá? Então, nesses pontos de presença, se um parceiro, um provedor também está presente nesses pontos, nós podemos fazer o nosso PNI, que é a interconexão privada. Todas essas localidades, elas estão interconectadas ao respectivo XBR daquele estado. Portanto, nós estamos interconectados aí em São Paulo, Rio de Janeiro, ao XBR de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul. Então, existem essas possibilidades, PNI, peering privado e peering público através do XBR. Então, vocês estão no ATM nos IX? Exatamente. Nós estamos no ATM, no Acordo de Troca de Tráfego Multilateral. Então, assim que um provedor estabelecer uma sessão BGP com o route server do XBR, automaticamente esse provedor vai receber todos os nossos prefixos. Legal saber disso, né? Porque a gente passa o Brasil inteiro falando, né, da importância de os provedores estarem dentro do IX. E aí, sabendo que a Netflix, que realmente é um provedor de conteúdo muito grande, às vezes o provedor ele não vê muito sentido conectar no IX, aí você fala, Netflix está lá. Aí ele já vê com outros olhos, né? Você comentou um pouquinho aí do programa de vocês, o Open Connect Appliance, né? O OCA. Como que ele funciona e para que ele funciona? Legal, boa pergunta. O programa que nós temos é um programa chamado Open Connect. Tem muita confusão com relação a isso. Muitas vezes eu recebo algum e-mail falando assim, Caio, quando que vocês vão mandar o FNA para a gente? Eu falei, opa, mas espera aí, você está querendo falar com a Netflix ou você está querendo falar com o Facebook? Então, existe essa sopa de letrinhas aí que cada CDN tem e o nome que cada CDN coloca dos seus servidores nos seus caches, né? Então, no caso da Netflix, o nome do nosso cache é OCA, né? Então, é OCA, tá? Que é o acrônimo para Open Connect Appliance. Adiante, né? Como é que um provedor hoje ele fica elegível a receber um servidor, né? Existe um requisito mínimo de tráfego que nós temos com esse provedor, tá? Que hoje é de 5 GB. Então,
Normalmente o provedor envia para a gente o ASN dele e nós verificamos a quantidade de tráfego Netflix, o volume de tráfego Netflix originado daquele ASN para verificar se aquele provedor ele é qualificável ou não, tá? E o programa, o que consiste o programa Open Connect, né? Basicamente, é uma parceria que nós temos com os provedores, na qual a gente oferece algumas possibilidades de interconexão. Então, uma possibilidade de interconexão é o envio do servidor, né? Esse servidor ele é enviado sem custos aos provedores aqui no Brasil. Esse equipamento fica incomodado com esse provedor aqui no Brasil, tá? E ele é enviado totalmente sem custo. E as outras possibilidades de interconexão foi que eu já mencionei, via peering privado ou via peering público. Então, o objetivo do Open Connect, que é o programa, é melhorar, no final do dia, melhorar a qualidade de experiência dos nossos usuários, né? Os usuários nossos que também são usuários daquele provedor. Então, a essência é essa. E, obviamente, ajudar os provedores em termos de questão de custos que eles têm, potencialmente via peering ou via trânsito. Quando você envia um servidor ou se conecta diretamente com aquele provedor, você está localizando ali aquele tráfego e provavelmente aquele provedor ele vai economizar aí com custos, seja de trânsito ou para chegar até um PTT, por exemplo, a um XBR. Mas, vamos lá, você falou que é 5 GB é o pedido mínimo, né? Para ganhar um MoCA. Isso, é o requisito mínimo de tráfego. E aí, isso daí ele pode ser em pico ou em média? Normalmente, o que nós fazemos é avaliar pelo menos 3 meses antes. E nós verificamos o seguinte, não adianta só aquele provedor chegar em 3 meses em um pico de 5 GB. O que a gente quer como CDN é verificar uma certa constância de atingimento daquele pico. Então, nós temos ferramentas que nos mostram se aqueles provedores estão, naquele intervalo de tempo, chegando nos 5 GB ou próximos daqueles 5 GB. E aí tem algumas outras métricas que nós avaliamos também. Então, às vezes, o que acontece é que assim, o provedor não tem exatamente os 5 GB, ele tem 4 alguma coisa. Mas nós temos algumas métricas de congestionamento. A gente chama de, na verdade, não é a métrica, não chama congestionamento, chama compressão. E com isso, a gente consegue aferir, bom, se esse provedor aqui não tivesse uma compressão alta, ele potencialmente chegaria nos 5 GB. Então, às vezes, um provedor tem lá 4 ponto alguma coisa e ele fica elegível justamente porque a gente considera também essa questão do congestionamento ou da compressão. Tá, mas aí, pensando para o nosso ouvinte, que é um provedor, ele deve abrir o pedido logo com vocês de cara ou ele tem que fazer uma análise prévia para ver se ele está chegando perto de uns 4 para depois abrir o chamado? Não, ele tem as duas opções, né? O que a gente recomenda, se o provedor tem condições, é de habilitar alguma ferramenta de flow para que ele seja mais assertivo no momento que ele fizer a solicitação de análise de tráfego. Então, se você é um provedor e você não tem nenhuma ideia, bom, você pode mandar a análise e a gente vai responder de qualquer maneira. Mas se você tem alguma ferramenta de flow, você consegue fazer um pedido mais assertivo. Então, se você tiver 1 GB de tráfego que você viu pela sua ferramenta de flow, talvez não valha a pena você fazer uma solicitação, sendo que você sabe que o requisito mínimo são 5 GB, né? Então, assim, eu acho que a ferramenta de flow é um complemento muito bom para que o provedor possa usar e fazer uma solicitação de tráfego, de análise de tráfego mais assertiva. Você diria que acelera o processo? Acelera o processo, com certeza. É legal esse programa do Open Connect, mas como que vocês começaram ele? De onde surgiu a necessidade de ter esse programa? Vocês fizeram alguma análise? Foi algum provedor que veio até vocês e falou, olha, tá difícil acessar o conteúdo, vocês podem nos dar alguma ajuda? Na realidade, assim, o programa Open Connect ele foi criado por conta de um problema de escala, né? Então, assim, no início da Netflix, nós não tínhamos o Open Connect. Nós utilizávamos CDNs terceiras para fazer a distribuição de conteúdo. Mas isso bem nos primórdios. E aí o que começou a acontecer, a gente começou a crescer muito. E o custo para a gente manter todo esse tráfego sendo distribuído por essas CDNs ficou inviável. Então, a criação do programa Open Connect foi para ajudar a gente a ter uma redução de custos, né? E a outra também foi para que a gente pudesse fazer ferramentas muito específicas, né, que fossem agregar ao nosso negócio. Então, quando você utiliza empresas terceiras, nem sempre você tem toda a flexibilidade que você precisa para fazer a sua distribuição de vídeo. E com a sua própria CDN, você tem mais essa flexibilidade de fazer da maneira que você quer, né? Então, o programa Open Connect surgiu dessa necessidade, né? Então, de melhorar essas questões, né? Reduzir custos e melhorar também todo esse ecossistema, né? Da internet como um todo, né? E a gente recebia, obviamente,
muitos pedidos de provedores para que isso acontecesse. Os provedores hoje têm parcerias com muitas CDNs, né? Então não é uma tarefa muito simples também do lado dos provedores conseguir administrar essa quantidade grande de CDNs, né? Então, a gente tendo todo o controle de como a coisa funciona, a gente acabou percebendo que seria melhor para conseguir seguir crescendo. Agora tem uma dúvida, né? Você falou que eram 5 gigas ali de requisito, e aí ele solicita um Oca. Aí ele recebe o Oca, coloca na rede dele, logo esses 5 gigas zera para ele, deixa de usar o upload, fica tudo sendo alimentado lá dentro, ou tem alguma questão ainda vai buscar conteúdo lá fora? Depende muito da quantidade de servidores que nós enviamos para esse provedor. Então, hoje, o conteúdo do Brasil, ele não vai caber dentro de um único servidor. Então, o que acontece? O servidor ele vai armazenar o conteúdo que é mais popular. Então, obviamente, se você tem um usuário que gosta de um filme ou uma série que não é tão popular, possivelmente essa série e esse filme não vão estar armazenados ali no servidor local, por conta de uma questão de espaço, e esse conteúdo vai ser buscado de um outro local. Seja peering, seja trânsito, depende muito das interconexões desse provedor com a gente. Puxando o gancho ainda, né? Como que é escolhido esse conteúdo? É o filme que foi mais visto? É o que foi lançado agora, o que está fazendo sucesso? Legal, uma boa pergunta. Tem toda uma ciência por trás disso, tá? Então, assim, tem times dedicados especificamente a criar algoritmos para identificar a popularidade. Então, assim, obviamente, uma das métricas quanto aquele filme está sendo visualizado, né? Então, a gente tem lá uma métrica que chama Viewing Hours, que são as horas que estão sendo gastas vendo aquele filme. Então, o algoritmo, um dos inputs, né, de entrada desse algoritmo seria esses Viewing Hours. Mas você tem casos também que são mais interessantes, né? Por exemplo, você tem um novo lançamento. Como é que você vai calcular se aquele filme ou aquela série vai ser popular? Então, existe toda uma magia aí, um algoritmo para o pessoal conseguir identificar se aquilo vai ser popular ou não, para que aquele conteúdo possa ser baixado no servidor, né? Então, por exemplo, a gente lançou Stranger Things, né? Os últimos episódios aí da série 4 agora. Que o algoritmo é sempre lançar nas férias escolares, né? Eu já percebi isso também. Então, o que acontece? Obviamente, nós sabemos que é um conteúdo super popular. Então, ele vai ser carregado nos servidores já com antecedência, né? Sim. Então, é toda uma ciência. Tem conteúdos que são evidentemente, que nós sabemos que vão ser populares e outros não. Às vezes você tem algum conteúdo que nos surpreende. Você fala assim, você esperava que não fosse popular e ele se torna muito popular, né? Então aí existem diversas técnicas. Bom, ele não era popular e se tornou popular. Então aí naquela janela lá que nós temos, uma janela de atualização do conteúdo que sempre ocorre das 2 da manhã às 2 da tarde, nós vamos colocar um pin lá, ou seja, aquele conteúdo vai ter a preferência para entrar e ser colocado dentro do armazenamento naquela janela. Então, basicamente, tem uma equipe só para essa parte de atualização do que vai estar lá nos caches. De popularidade, exatamente. Mas aí eu tenho uma dúvida, né? Porque a gente falou de colocar OCAs em vários provedores. Significa que esses OCAs que estão nos provedores, sejam eles do mesmo tamanho, eles têm o mesmo conteúdo? Ou pode ser que tenha um OCA na região norte que é parecido com um OCA aqui da região sul e tem conteúdos totalmente distintos? Não, eles vão ter a popularidade a nível do país. Tá? Então, eles vão ter... se você tem um servidor aqui, nesse provedor aqui na região sul e um servidor num provedor na região norte, o que vai determinar o espaço que você tem naquele servidor e o conteúdo popular vai ser o mesmo. Tá? O que acontece é o seguinte, quando você tem vários servidores dentro de um provedor, né, dentro de um mesmo site, o que acontece? Para que você tenha uma maior parte do conteúdo do Brasil armazenado naqueles servidores, como é que é feita a distribuição desse conteúdo entre os servidores? Você tem uma camada que vai ser sempre igual, que é daquele conteúdo que é mais popular, e depois você vai ter uma camada que não é popular, que vai ser diferente em cada servidor, de tal maneira que você consiga ter a maior parte do conteúdo, né? Então, aí sim você vai ter diferenças. Agora, se você tem a mesma quantidade de servidores, né, o conteúdo aí sim vai ser igual. Do lado do provedor, né? Ele fez lá o programa do Open Connect, foi aceito. Ele consegue ver se o conteúdo está vindo de lá, se está vindo via PTT, se está vindo do trânsito dele. Ele tem esse controle ou isso fica transparente para ele? Legal, boa pergunta. No nosso portal, para os provedores que já fazem parte do programa Open Connect, nós temos um reporte que indica para o provedor
a porcentagem de tráfego dele que está sendo servida localmente via servidores, via peering ou via trânsito. Então tem um gráfico lá que ele consegue ver. Agora, se aquele provedor precisa de um detalhe mais específico, a recomendação é aquela que a gente já havia conversado anteriormente, do provedor implementar alguma solução de flow para que ele tenha esse controle melhor. Um controle mais fino ali. Exatamente. Do que ele está o portal ele vai ter um sumário da porcentagem de tráfego dele que é servido por cada um. Tipo de conexão. Desse tipo de conexão, exatamente. Eu acho essa pergunta bem interessante, porque é a seguinte, vamos imaginar um provedor, eu tenho um Oca, que é pequeno, mas assim, eu começo a crescer em usuários, quando que eu vou receber um Oca novo com maior capacidade, mais filmes para assistir, mais coisas para o pessoal da minha rede acessar? Como que faz? Eu tenho que fazer um pedido de ampliação ou vocês mesmos estão monitorando e ampliam? Colocam mais um Oca, colocam um segundo, um terceiro, ou mandam um maior? Boa pergunta. A resposta é parte dos dois lados. Tá? Por que isso? Nós sempre monitoramos e quando existe uma utilização maior ou igual a 70%, nós consideramos que já é necessário fazer uma ampliação de capacidade. Só que essa ampliação de capacidade ela só é possível se tem a anuência do provedor. Né? Ou seja, o provedor precisa ter lá a infraestrutura necessária para receber outro servidor. Né? Então não basta simplesmente a gente falar, olha, estamos te mandando um novo servidor. A gente tem que sinalizar ao provedor, olha, o seu servidor ele está com 70% de utilização. Ou isso pode partir do próprio provedor, porque ele tem condição de, no portal, verificar a utilização dos servidores. Então, às vezes, isso parte do próprio provedor. Fala, olha, estou chegando aqui aos 70%. Vamos fazer uma atualização? Mas eu gostaria, talvez, de fazer uma atualização em outro site, porque eu não tenho mais infraestrutura nesse site. Então, a resposta pode partir tanto da gente quanto do provedor. Mas sempre existe essa interação. Não é um processo automático que a gente Netflix vai disparar do nosso lado, enviando um servidor para o provedor. Né? Então, precisa ser discutido como é que a gente vai ampliar. Vamos ampliar no mesmo site? O bacana, o que eu sempre falo com os provedores é assim, se você tem só um servidor, bom, adicionar um segundo já é legal por conta de redundância e por conta de você ter um espaço maior para armazenar aquele conteúdo do Brasil. Quanto mais servidores você tem no mesmo site, maior vai ser seu espaço de armazenamento para armazenar todo aquele conteúdo do Brasil. Né? Então, às vezes, o que eu sempre falo é o seguinte, você tem que avaliar, bom, você quer distribuir esses servidores em outros locais? Pode ser. Só que o que você tem que avaliar é que aquele servidor que você tem lá naquele site, ele não vai armazenar todo o conteúdo. Se eu mandar um novo servidor para um outro site, aquele servidor também não vai armazenar todo o conteúdo. Então, você vai acabar tendo pontos distribuídos na sua rede e nenhum deles vai ter todo o conteúdo. Então, inevitavelmente, você vai ter sempre conteúdo que vai ser buscado de algum outro método de interconexão com a gente. Então, o ideal, a recomendação que eu sempre dou para os provedores pequenos é, olha, vamos crescer um site primeiro, de tal maneira que você tenha 2, 3 ou 4 servidores, e depois a gente começa a distribuir esses servidores para outros sites. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu fiquei meio perdido. Você falou 70% de utilização daquele cache, é o quê? O 70% de processamento, de banda, o que é? Porque você falou assim, eu tenho 5 gigas indo, né? E aí eu faço a requisição. Indo lá para o meu trânsito, aí eu faço a requisição, ganhei um Oca. Aí se eu tiver 70% desses meus 5 gigas indo para dentro do Oca, eu posso solicitar um a mais? Ou é 70% de outra coisa? 70% da capacidade do servidor. Então, cada servidor, nós temos alguns tipos diferentes de servidores. Tá? Nós temos um servidor que nós chamamos de global, que foi feito para provedores de pequeno e médio porte, que não tem uma quantidade muito grande de tráfego. E nós temos o servidor storage, que é um servidor que foi feito para quantidades de tráfego maiores. Tá? Então, esses servidores menores, chamados de global, têm uma capacidade de servir tráfego de aproximadamente, com 2 portas, de aproximadamente 18 GB. Então, quando eu falo 70%, é 70% da capacidade de servir do servidor, que é de 18 GB, no caso do global. Né? No caso do servidor storage, nós temos servidores que podem servir desde 36 GB de tráfego, com 4 portas de 10 GB, até 90 GB de tráfego com uma porta de 100. Tá? Então, 70% seria essa capacidade. Ah, tá? Entendi agora. Mas, de qualquer maneira, o provedor tem condições de verificar a utilização sempre olhando no portal, porque lá indica exatamente a capacidade e a utilização daquele servidor. Ainda nessa parte, né, de tráfego que a gente estava comentando,
Como que funciona a parte de política de tráfego ali da Netflix? Tem a diferenciação se o tráfego vem da CDN, se é por peering, se é VX? Eu vou entrar um pouquinho mais técnico para explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona o nosso encaminhamento do tráfego. Então, o que acontece? Quando um provedor anuncia um prefixo, por exemplo, para a CDN que está instalada localmente na rede dele, e anuncia esse prefixo, por exemplo, para um outro local, a pergunta que eu tenho é: por onde esse prefixo vai ser servido? Vai ser pela CDN local ou por um outro local? Depende das regras, né? Depende de como esse provedor anuncia esse prefixo. Então, o primeiro critério que a gente avalia é o tamanho do prefixo. Né? Se você anuncia 2/24, nós vamos avaliar o segundo critério. Agora, se você anuncia 1/24 para a CDN local e 2/25, que são prefixos mais específicos para o XBR, por exemplo, o prefixo mais específico vai ter a prioridade, ele vai ser servido por lá. Tá? Então, o primeiro fator de decisão é o prefixo. Tá? Se você anuncia o mesmo prefixo para uma ou mais localidades, o segundo critério vai ser o tamanho do ASPF. O ASPF menor vai ter a prioridade. Se você anuncia o mesmo prefixo com o mesmo tamanho de ASPF, o terceiro critério vai ser o BGP-MED. O BGP-MED menor vai ter a prioridade. Então, se você anuncia com 10 para o seu CDN local e com 20 para algum outro local, vai ser o 10. Tá? Agora, por fim, se você anuncia o mesmo prefixo com o mesmo ASPF, com o mesmo BGP-MED, o que vocês acham que acontece? Vai por tempo? Não, o critério final é de geolocalização. Geolocalização. Exato. Então, o que acontece? Nós temos ali o endereço IP do usuário e com isso nós temos a latitude e a longitude de onde está aquele usuário. E nós temos também uma lista dos potenciais servidores ou locais de onde esse usuário vai poder ser servido. Com isso, nós também temos a latitude e longitude de onde estão esses servidores. Então, existe um algoritmo que calcula a menor distância do ponto de vista físico entre a latitude e longitude do usuário e o cache, e aí esse usuário é encaminhado para o cache que está mais próximo do ponto de vista de geolocalização. Qual é a nossa recomendação para os provedores? Olha, você, com a Netflix, você tem condição de influenciar o tráfego do ponto de vista de rede. Você pode mexer no tamanho do prefixo, no ASPF e no BGP-MED. Então, a nossa recomendação é, se você tem esse poder, exerça esse poder. Pelo menos do ponto de vista de rede, você vai conseguir influenciar. Se você deixa a critério da geolocalização, o que acontece é que nós utilizamos diferentes vendors para geolocalização. E essa tabela, ela não é muito granular. Ou seja, a nível Brasil, por exemplo, você consegue saber se um IP do Brasil ela é boa para você dizer se um IP do Brasil ou é da Argentina, por exemplo, em muitos casos. Agora, no nível mais granular, a nível de cidade, nem sempre essa informação é muito confiável. Ou seja, se você depender sempre da geolocalização, pode ser que aquele seu usuário vai estar sendo encaminhado para um lugar que não é ótimo do ponto de vista de distância. Lucas, eu acho que ele passou nas aulas do Milton, né? Porque ele explicou como funciona a tomada de decisão do BGP, do roteador. Fez toda uma análise aí dos atributos do BGP, né? Acho que passou. Deve estar dando orgulho lá pro Milton e pro Demi. E se você tá ouvindo o podcast e tá boiando, tem o nosso curso do BCOP, né? A gente fala sobre todos esses atributos aí, como que você faz essa tomada de decisão, pra você não ficar na mão aí da geolocalização, né? E ficar pegando conteúdo lá da Argentina, por exemplo. Mas falando nisso, eu fiquei curioso. Por exemplo, vocês também não tomam nenhuma decisão de política de tráfego no sentido, por exemplo, uma OCA tá congestionada, tenta desviar uma parte do tráfego para ser alimentado de outro lugar, ou está recebendo algum ataque de negação de serviço. Vocês também não tomam nenhuma ação? Sim, tomamos. Então, assim, o que acontece? O provedor tem como influenciar no nível de rede. Todo servidor nosso, ele reporta a saúde dele para o nosso plano de controle que fica na Amazon, que detém toda a lógica de encaminhamento daquele usuário. Então, um dos parâmetros que esse plano de controle utiliza são todos esses anúncios BGP, né, no ponto de vista de rede. Agora, do ponto de vista da aplicação, o servidor, por exemplo, ele reporta o status de CPU dele. Ele reporta o status, por exemplo, de utilização das placas de rede, de memória. Então, o que acontece? Se o nosso plano de controle identifica que aquele servidor está com algum parâmetro, por exemplo, CPU ou memória, com utilização alta, ele vai encaminhar para a segunda melhor opção. Ele não vai encaminhar para aquele servidor.
Então, nós tomamos sim essa decisão. Então, assim, o provedor ele sempre pode tentar influenciar o tráfego no nível de rede. Agora, existe também a questão da aplicação e do conteúdo também, né? Vamos supor o seguinte, olha, o provedor está priorizando o cache dele local, mas aquele conteúdo não está local. Então, ele não vai ser servido daquele cache, vai ser servido de um outro, apesar do provedor, do ponto de vista de rede, estar dando a prioridade para aquele cache. Tá, mas isso fica transparente para o provedor? Essa questão de mudanças que vocês fazem nesse gerenciamento do tráfego? Do ponto de vista de rede, sim. Quando um servidor, o provedor consegue verificar se esse tráfego está sendo servido por um outro local, olhando no portal e verificando a utilização do servidor. Então, quando o servidor estiver ali com a utilização máxima dele, que o portal está mostrando, esse tráfego ele já pode ter a certeza absoluta que ele está sendo servido de um outro local. A gente estava comentando na questão de tráfego e também dos requisitos, né? E em regiões, por exemplo, onde tem provedores muito pequenos que não conseguem chegar nesses requisitos ali para chegar no Open Connect, né? Para fazer parte do programa. Os provedores, eles conseguem falar com a Netflix ou pegar vários provedores juntos e conversarem com vocês para fazer parte do programa? Sim, nós consideramos o tráfego de outros provedores na elegibilidade daquele provedor principal, desde que a gente consiga ver aquele tráfego passando pelo ASN principal. De qualquer maneira, o que a gente sempre solicita aos provedores é que no momento de fazer a solicitação de análise de tráfego, que é feita através do nosso portal, através de um formulário, que esse provedor coloque lá a maior quantidade de informações possíveis. Então, olha, eu tenho esse downstreams, eles passam só pela minha rede. O que a gente sempre gosta de ver, né, que fica mais fácil a análise de tráfego, é quando um provedor downstream tem aquele provedor principal como único provedor de trânsito, porque aí você vai garantir que aquele tráfego sempre vai sair por ele. Se aquele provedor downstream tem vários provedores de trânsito, é provável que aquele tráfego não passe única e exclusivamente por aquele provedor que está fazendo a solicitação de análise de tráfego, né? Então, assim, o resumo da ópera nós temos como ter ferramentas para fazer essa análise e nós pedimos que sempre os provedores coloquem a maior quantidade de informações possível naquele formulário para que a gente possa fazer essa análise. Tá bom, interessante tudo isso. Mas eu lembro que no começo da conversa você tinha comentado que vocês estão também nos PTTs, colocam os OCAs, né? Aí eu faço a pergunta para você. Eu, como provedor, eu tenho um OCA e eu sei que vocês estão no meu PTT local. Vale a pena eu me conectar no PTT local para receber o conteúdo de vocês, sendo que eu já tenho um OCA próprio? Uhum. Boa pergunta. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que em todos os pontos que nós estamos presentes, que nós estamos conectados ao IXBR, nós temos uma quantidade bem grande de servidores. Ou seja, nós armazenamos todo o conteúdo lá. Então, se você está conectado ao IXBR, você vai ter todo o conteúdo nosso do Brasil através dessa interconexão. Se você tem só um servidor, novamente, você não vai ter todo o conteúdo, você vai ter o conteúdo mais popular, tá? Então, invariavelmente, você vai buscar, para conteúdos não populares, você vai buscar esse conteúdo de algum outro local. Então, se você tem a conexão com o IXBR, você pode, através dos anúncios, como a gente comentou anteriormente lá, priorizar o seu cache local, porque é isso que você quer, né? E para os anúncios e para o conteúdo que não está presente no seu servidor, você pode buscar via IXBR. Então, é uma alternativa tanto a nível de conteúdo, quanto também de resiliência. Ou seja, se você perde o seu servidor local, por algum motivo, você também tem a sua conexão ali com o IXBR. Legal também. Mas assim, existe algum esquema de uma OCA alimentar a outra OCA? Existe. Da mesma maneira que você faz os anúncios dos prefixos para as OCAs, se você tem mais de uma OCA dentro do seu site e você anuncia o endereço IP daquela OCA para outra OCA que está no seu site, o que vai acontecer é aquela OCA primária ela vai começar também a se atualizar da segunda OCA que você tem. Por isso que é importante o seguinte, sempre quando um provedor tem mais de um servidor, o pessoal sempre surge a pergunta, Caio, mas eu coloco esse novo servidor dentro da mesma subnet ou coloco numa subnet diferente? Sempre surge essa questão, né? No nosso caso, da Netflix, qual a resposta? É indiferente. Desde que os servidores, se você colocá-los em uma subnet diferente, eles têm que ter comunicação IP um com o outro. Justamente para essa questão de você conseguir atualizar um cache de outro cache. Se você tem mais de um servidor no site,
Os caches podem se alimentar um do outro. E se você tem conexão com o IX, esses caches também podem se alimentar do IX, desde que você anuncie o endereço IP daqueles seus caches para o IX. É isso que eu queria saber, porque eu já ouvi falar muito que o IX de São Paulo alimenta vários outros caches. Então é isso mesmo. Acontece também, desde que o provedor anuncie os endereços IPs daqueles caches dele para o IX. E aí você vai ter uma conectividade entre os caches que estão no IX com os caches do provedor. Já que a gente está falando, né, do IX, dessa parte das OCAs, né, distribuição de conteúdo, e o OpenCDN aqui, né, o projeto aqui do Nick, vocês participam? Como que vocês utilizam o OpenCDN para fazer com que o seu conteúdo chegue mais longe? Nós começamos no OpenCDN em Salvador, né, e depois nós fomos o ano passado para Manaus e para Brasília, e nós estamos em conversas para ampliar isso para outras localidades, tá? A maneira de trabalhar com o OpenCDN é um pouquinho diferente de um provedor trabalhar estando no ATM no XBR. Tá? Então, como eu havia comentado já, quando um provedor está no ATM, basicamente ele estabelece uma sessão com o route server do IX e ele vai receber ali todos os nossos prefixos. Já no OpenCDN, o provedor precisa sinalizar que ele quer que aquele tráfego dele seja servido pelos servidores. Como é que ele faz essa sinalização? Através de uma community. Então, em todo prefixo que ele anuncia, ele precisa configurar uma community, que é a 40027.2.40.000, e com isso ele vai conseguir ser servido dos nossos servidores, que estão no OpenCDN. Então, existe essa diferença. Mas por que precisa dessa community? Explica pra gente. O que é uma community? Fala também pro nosso ouvinte um pouquinho, né? Já que você já estava dando a aula, vamos ver se o Milton entende a sua resposta também. A community é uma maneira de você fazer uma marcação naquele prefixo que você está anunciando. E aí você vai tomar, com essa marcação, você vai tomar alguma decisão baseada naquela marcação. Então, quando o nosso servidor identifica aquela community, nós vamos entender que aquele provedor quer que aquele tráfego seja servido pelo nosso servidor. Então, é o que a gente chama de uma community de opt-in. Ou seja, o provedor tem que indicar que ele quer participar. Então, ele marca aqueles anúncios de prefixo com uma community específica e o nosso servidor vai entender que ele quer ser servido pelo servidor. Se ele não marcar isso, ele vai pegar uma daquelas tratativas que você tinha falado, né? Primeiro mais específico e assim por diante. Isso, ele não vai ser servido por aqueles servidores que estão no OpenCDN, ele vai ser servido por algum outro local. Já que você está participando aqui do nosso podcast, a gente fala muito sobre IPv6, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta sobre IPv6. Como que está a implantação do IPv6 no Netflix? O pessoal precisa ter IPv6 implementado para conversar com o Oca? Ele consegue receber conteúdo em IPv6? Como funciona? Olha, nós suportamos IPv6 desde que eu entrei na Netflix, ou até antes, tá? De 2015. Então faz bastante tempo que nós já suportamos. Não é um requisito mandatório. Tá? Então o provedor pode ou não configurar IPv6. IPv4 sim é mandatório. Agora, a recomendação nossa é que no momento em que o usuário o provedor faz a solicitação do servidor, ele tem que preencher um formulário lá indicando os endereços de IPs V4, V6, Default Gateway, etc. A nossa recomendação é utilize já o IPv6. Talvez mesmo que você não vá anunciar ainda aqueles prefixos IPv6 para o servidor, já deixe a seção BGP estabelecida. Porque no futuro é mais fácil. Se o provedor não informa no formulário aqueles endereços IPv6, o que ele vai ter que fazer depois é configurar manualmente no servidor os endereços IPv6. O que operacionalmente é muito pior. Então, quando ele já informa no formulário de solicitação, o servidor já é pré-configurado do nosso lado, ele recebe já o servidor totalmente configurado para estabelecer a sessão. Então, a recomendação é, sempre que possível, no formulário de solicitação, já faça informando todos os endereços IPs V6 também. E, além disso, não preciso nem falar da questão de escassez de IPv4, não preciso falar de questão de CGNAT, o quanto isso é custoso para os provedores. Então, se o provedor já tem essa oportunidade, já faça já logo na solicitação do servidor. Mas aí eu quero fazer um questionamento. Por quê? Bom, você mesmo disse, esgotamento de IPv4, mas o IPv4 é mandatório. O que a gente tem hoje? Tem uma fila de espera de endereços IPv4 para serem recebidos aí em novos sistemas autônomos. Mas um provedor, ele vira um sistema autônomo, ele ganha IPv6. Só que o IPv4 é mandatório. Como que ele pode abrir um chamado para vocês se ele já tem tráfego para conseguir um OCA? Porque afinal, ele não tem IPv4, ele está usando o IPv4 da operadora dele, né? Que às vezes está dando ali um /28 para ele botar no CGNAT.
Mas ele não vai conseguir influenciar muito o tráfego dele. Mas ele tem tráfego de 5 GB lá pro Netflix. E ele já pediu o IPv6 dele e ele tem. E aí? Se ele já tem IPv6, a gente vai medir, vai fazer... Quando a gente mede o tráfego, a gente pede o ASN ou então os prefixos daquele provedor, seja IPv4 ou IPv6. Então, nós vamos analisar o tráfego que aquele provedor nos informar, tá? Seja pelo prefixo, seja pelo ASN. Tá? Então, mas a gente tem que ter uma maneira de mensurar esse tráfego. Mas aí ele pode mandar o prefixo IPv4, que é da operadora dele, ou designado para ele? Não. O requisito, e esse é o requisito, está na pedra fundamental do programa Open Connect, o provedor precisa ter um ASN. Ele precisa ter um ASN dele com prefixos dele. Então, mas e aí, quando ele só ganhou o IPv6? Se é mandatório o IPv4, o que ele faz? Tem alguns casos especiais. A gente não viu ainda casos na prática disso acontecendo. O provedor sempre tem o IPv4. Mas a gente já viu algumas questões e aí elas são discutidas mais a caso internamente. Porque existem algumas questões. Não é só você estabelecer a seção BGP v6 com o servidor, né? Você precisa garantir também que o servidor converse com o nosso plano de controle via V6. Então você precisa ter conectividade e muitas vezes com o V6 a coisa não está ainda muito bem azeitada em termos de roteamento. A gente vê muito isso acontecendo, quer dizer, o provedor estabeleceu a seção BGP ali com o servidor e está anunciando prefixos. Mas, para fora, para a internet, a conectividade dele está quebrada. Ele não vai conseguir ser servido pelo servidor. Tem alguns casos, como você falou, do provedor ter só V6 e aí a gente está trabalhando caso a caso. Dá uma cutucada lá no Flávio, lá no seu chefe ali, para colocar mandatório IPv6, né? Tira do IPv4, né? Não em novos tempos já. Mas piadas à parte, vamos seguir aí. Já que a gente está falando aí de novas tecnologias e tudo mais, né? Novas tecnologias, IPv6? Pô, o pessoal vai brigar com a gente, mas tudo bem, continua a pergunta. Vamos lá. Lucas. Na questão ali dos anúncios de prefixos e tudo mais, a Netflix, ela faz uso de algum IRR? Como que está o RPKI nessa parte, né? Tem algum tipo de pré-requisito para o provedor para fazer parte do programa do Open Connect usar o RPKI, por exemplo? Boa pergunta e essa é uma dúvida que é uma pergunta que a gente recebe bastante frequentemente dos provedores, né? Então, assim, a gente começou... Primeiramente, a gente assina todos os nossos prefixos. Então, todos os nossos prefixos são assinados com a RPKI. Isso desde 2020. Nos servidores nossos, nos OCAs que nós enviamos para os provedores, isso também já é filtrado. Então, o que acontece? No nosso portal, existe uma ferramenta que o provedor pode verificar e ver se tem algum prefixo dele que está sendo filtrado por conta de RPKI. Com o IRR... O que acontece? A gente tem muito problema de leak de rotas. Então, o que a gente tem feito desde o final do ano passado? A nossa equipe de operações ela tem enviado um e-mail para os provedores quando identifica potenciais vazamentos de rotas. E nesses warnings, nesse momento a gente só está dando um aviso, né? Falando, olha, potencialmente você está anunciando aqui prefixos que parecem ser leaked routes, tá? E o que a gente tem recomendado para os provedores? Documente através de um objeto AS7 em um ERR todo o relacionamento que você tem com provedores, seja de peering, seja de trânsito. Para quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos consultar, tá, o IRR e verificar se aqueles prefixos que você está anunciando, se a gente estava esperando recebê-los no servidor. Com isso, a gente consegue evitar esses potenciais vazamentos de rota. Então, nesse primeiro momento, desde o ano passado, mais ou menos em novembro, nós estamos enviando só uma notificação para os provedores, falando, olha, pessoal, identificamos um potencial vazamento. Poderia documentar essa relação com esse ASN que você está anunciando através de um objeto AS7 no seu IRR? Então, a gente tem feito isso. Agora, vai chegar um determinado momento que provavelmente a gente vai começar a filtrar. Não temos ainda uma data, mas isso já está em conversas já internas. Nesse momento é só um warning. Agora, de RPKI, nós efetivamente bloqueamos, filtramos esse tráfego.
Tá? Então, o que a gente fala sempre para os provedores com relação a RPKI? Se você não está utilizando o RPKI, isso não é um problema. O problema é quando você assina um prefixo ali e não faz da maneira correta. Não, é um problema também, né? Ele deveria utilizar o RPKI. Exato. São dois problemas, vai. Exato, é um problema menor, né? Nós, como bons cidadãos da internet, temos que utilizar as melhores práticas, né? Então, assim, é um problema, digamos assim, é um problema menor. Se você está assinando algum prefixo, tome cuidado, né? Então, defina lá, verifique se aquele prefixo que você está anunciando, o AS Origin realmente está batendo. Verifique se você está configurando ali um max length do prefixo, para que você não anuncie um prefixo mais específico e aquele prefixo seja filtrado, né? Então, a questão é, se você está fazendo isso, certifique que você está fazendo da maneira correta, porque você não vai ser só bloqueado pela Netflix. Hoje você tem diversos provedores de trânsito, empresas utilizando a informação de RPKI para que o ecossistema de internet fique mais seguro como um todo. Então, você vai ter problema com Netflix, você vai ter problema com diversos outros provedores, seja CDN ou seja outros provedores de trânsito. Utilize RPKI de forma responsável, né? E o IRR, né, para que a gente também consiga identificar esses potenciais vazamentos de rotas da maneira mais correta possível, utilize ali os objetos AS7 para documentar essa relação que você tem com outros ASNs, para que a gente possa ter a certeza de que, olha, a gente encontrou ali um AS7, então é esperado que esse servidor receba esses prefixos desse ASN. Legal você ter comentado essa questão do IRR, da importância do IRR e do RPKI também, porque eles fazem parte do Manners, né? Então a gente sempre incentiva o pessoal a assinar o Manners, que é um programa para a gente cuidar do roteamento da internet de maneira segura, e que eu vejo aqui que o Netflix faz parte, né? Nós fazemos parte, nós provemos ferramentas para que os usuários consigam fazer uma série de verificações e assinamos todos os nossos prefixos. Então, novamente, somos os bons cidadãos da internet e sempre em eventos, em conversas que nós temos com os provedores, nós sempre ressaltamos a importância de todos utilizarem essas melhores práticas, porque no fim do dia vai ser melhor para todos. Então, pessoal, aprendam com a Netflix aí a ser um bom cidadão na rede. Caio, você quer comentar algo antes da gente finalizar? Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que foi um bate-papo bem legal. Estamos dispostos sempre a participar desses eventos para clarificar dúvidas da comunidade. E espero ter contribuído aí para a comunidade em geral de provedores de internet a ter algumas questões um pouco mais claras. Tá bom, muito obrigado. Podemos deixar ali na descrição do episódio lá os seus contatos também? Claro, pode sim. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado também por participar aqui do nosso episódio e a gente se vê na próxima, né, Caio? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vamos para os nossos últimos avisos. As inscrições estão abertas para a terceira turma de 2022 do curso IPv6 Avançado, em São Paulo, capital. Você também pode se inscrever no curso BCOP EAD Turma 22, que vai acontecer do dia 29 de agosto a 2 de setembro. Então, são dois avisos muito importantes. Se você tiver alguma sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande para cursoseptro@nic.br. Ou agora você pode ir diretamente na caixa de perguntas logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify e nos mandar uma mensagem. Para os ouvintes, né, que estão no Spotify, vocês também podem ativar o sininho e para receber as notificações quando sair um novo episódio aqui do nosso podcast. Também queremos convidar que vocês se inscrevam nas nossas outras redes sociais. Se você estiver no Twitter, é o @comunicbr e também estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram como @nicbr. No YouTube, você também pode nos procurar como NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, e essa é mais uma iniciativa proporcionada pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.